Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único. PL 386/2025, autor deputado Maurício Peixer, declara de utilidade pública o Grupo Teatral Arno Fendrich, com sede no município de São Bento do Sul, pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 441/2025, de origem governamental, autoriza cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Coronel Freitas. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 443/2025, de origem governamental, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de São José do Cedro. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Na minha conta tem 25. O senhor quer testar o veto antes para nós confirmar o quórum? Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto de número 281. Veto total ao PL 252/2021, de autoria da deputada Paulinha, que estabelece as normas para a comprovação de residência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer da CCJ pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita o veto. Está aberto o painel de votação, senhores deputados e senhoras deputadas. Votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita. Parecer da CCJ pela manutenção do veto. Manter o veto. Como vota o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, Tem a palavra o deputado Jair Mioto, pela ordem. para fazer um registro, enquanto votamos, da presença do vereador Jamir Mendes, que nos honra nessa tarde, lá de Armazém, abrilhantando a nossa sessão plenária. Feito o registro, deputado Mioto. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Foi. Deu certo agora. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar, PLC 24/2025, de origem no Tribunal de Justiça do Estado, altera a composição do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário e estabelece outras providências. Parecer favorável das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Projeto de lei complementar, a votação no painel. Votando sim, aprova a matéria. Votando não, rejeita a matéria. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Como vota o deputado Camilo Martins?
Como voto, deputado Sérgio Guimarães. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Deputado Márcio Machado. (26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção). Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h18. Neste intervalo, está encerrada a presente sessão. No intervalo, nós vamos aproveitar para fazer uma homenagem a todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, pedindo às senhoras deputadas e aos senhores deputados para que, de pé, nós possamos bater uma grande salva de palmas aos nossos servidores e servidoras. Parabéns a todas as servidoras e servidores dessa casa que, sem dúvida nenhuma, prestam um grande serviço à sociedade catarinense. A homenagem de todos os 40 deputados da Assembleia Legislativa. Parabéns. A comemoração está sendo feita hoje, porque na semana que vem nós temos Assembleia itinerante em Balneário Camboriú, portanto, não haveria possibilidade de fazer essa comemoração e não poderíamos deixar passar em branco essa data tão importante, que é a comemoração do Dia do Servidor Público. Muito obrigado. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos à ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno, PLC 24/2025, de origem, Tribunal de Justiça do Estado. Altera a composição do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Deputado que vota sim, aprova. Votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Sim, aprova, não rejeita. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Colhemos o resultado. 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h22. Está encerrada a presente sessão.
Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra pela ordem o deputado líder do governo, Maurício Peixe. Alô. Obrigado, presidente. Saudar todos os servidores, parabenizando, mas também saudar a doutora Janiara Maldaner, presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina, como também nosso grande amigo, deputado Fernando, doutor David Cian Melo, nosso joinvilense, que é juiz, que atua aqui em Florianópolis, que a gente teve uma grande amizade, tem uma grande amizade, parabenizando os dois aí pelo trabalho realizado. Obrigado, presidente. Sessão extraordinária. Vamos votar a redação final das matérias que foram deliberadas nas sessões anteriores do dia de hoje. O faremos em bloco com a concordância de todos os senhores líderes. PLC 024/2025. PL 386/2025. PL 441/2025. E PL 443/2025. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Pedidos de informação. De número 305, deputado Nilson Berlando é o autor, solicita à Secretaria da Educação informações acerca da implantação de escola cívico-militar na Escola de Educação Básica São Judas Tadeu. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação, número 315, autor, deputado Volney Weber. Solicita ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade o cronograma de obras das rodovias estaduais. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 316, deputado Carlos Humberto é o autor. Solicita ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento do projeto de duplicação e implantação da terceira faixa na rodovia SC 108. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 317, autor deputado Fernando Krelling, solicita ao secretário de Educação informações acerca da instalação de ar-condicionado, distribuição de uniformes e materiais esportivos, bem como acerca do planejamento de áreas de recreação nas escolas estaduais de Joinville. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 318. Autor deputado Mário Mota solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de aumento da capacidade de carga da SC 401. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de número 386, autor deputado Lunelli, manifesta ao ministro da Agricultura e Pecuária, ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, apelo pela adoção de medidas legislativas, administrativas e esforços necessários, pertinentes, objetivando a valorização da cadeia produtiva do leite frente às importações de leite e seus derivados a preços inferiores ao custo de produção nacional, e também pelo incentivo à exportação do leite nacional. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 387, autor deputado Adilson Girardi, manifesta ao presidente da República, ao ministro da Fazenda e ao diretor-geral do DENIT apelo para que seja assegurado o orçamento de 1 bilhão no DENIT destinado às obras de manutenção nas rodovias federais do Estado de Santa Catarina para o exercício de 2026. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 388, autor deputado Adilson Girardi, manifesta ao presidente da República e ao ministro de Transportes apelo para a retomada da conclusão da obra de duplicação da rodovia BR-280 entre Araquari e São Francisco do Sul. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 389, deputado Altair Silva, manifesta ao presidente do Congresso Nacional apelo pela ampliação e facilitação de programas de parcelamento fiscal, como forma de garantir a regularização de escolas regularização de débitos para empresários. Discussão, votação, aprovada a moção.
Moção de número 390, deputado Sargento Lima é o autor. Manifesta contrariedade à ausência de políticas públicas de proteção, incentivo e valorização da cadeia produtiva de leite, bem como a continuidade da política de importações de lácteos subsidiados. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará na forma do regimento interno da Casa, conforme determina o mesmo regimento, as seguintes indicações, de números 1089 a 1096. Comunica ainda que foram deferidos os seguintes requerimentos: 3.849 a 3.886. Está encerrada a ordem do dia. Passamos a explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Volney Weber. Tem a palavra por até 10 minutos na forma do regimento. Os demais inscritos são o deputado Marquito e o deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, e a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Hoje venho a essa tribuna para defender algo em que acredito profundamente: a educação como base de tudo. É através dela que a gente transforma vidas, fortalece comunidades e constrói o futuro. E é com esse propósito que protocolei uma indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Educação, sugerindo a implantação de uma escola cívico-militar no município de São Ludgero. São Ludgero é uma cidade que tenho orgulho de suas raízes, do trabalho, da família e da boa educação. E é justamente por ser exemplo de organização e compromisso que ela merece receber esse projeto, que une disciplina, civismo e excelência acadêmica. O modelo cívico-militar não é uma experiência isolada ou passageira. Ele já é realidade em várias partes do Brasil e com resultados que falam por si só. Segundo o Ministério da Educação, escolas que adotaram o formato cívico-militar tiveram melhora de até 15% no desempenho das disciplinas de português e matemática. Além disso, a evasão escolar caiu em 9,6% para 1,4%. E os casos de violência e indisciplina diminuíram em mais de 30%. Isso mostra que quando se coloca ordem, responsabilidades e bons valores dentro da escola, o aprendizado vem naturalmente. E não é só isso. 94% dos alunos e 86% dos pais disseram que o ambiente ficou mais seguro, mais acolhedor e com mais respeito. Aqui em Santa Catarina, a experiência também tem sido muito positiva. Já são 18 escolas cívico-militares funcionando no nosso estado. E todas apresentam índices melhores de frequência, disciplina e rendimento. Dados da própria Secretaria de Estado da Educação mostram aumento de 20% na presença dos alunos e redução de 40% nos casos de indisciplina. O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, destacou em relatório de 2023 que esse modelo tem impacto positivo na gestão e na convivência escolar, promovendo maior eficiência e segurança. Senhores deputados, não há contradição entre disciplina e liberdade, entre civismo e aprendizado. O que existe é a soma de forças, professores e militares trabalhando juntos, cada um na sua função, para garantir que nossos jovens tenham uma formação completa.
E quando a comunidade abraça esse modelo, os resultados são ainda maiores. Em São Ludgero, a população já demonstrou apoio a essa ideia. Tenho recebido inúmeras mensagens de pais, mães, professores e lideranças que enxergam nessa proposta uma oportunidade de avançar ainda mais na qualidade da nossa educação. E é por isso que eu faço aqui o meu agradecimento sincero aos meus colegas parlamentares que, no dia de hoje, votaram a aprovação desta indicação. Que o governo do Estado acolha agora esse pedido e leve para São Ludgero uma escola que será referência de ensino, de respeito e de cidadania. Educar é mais do que ensinar matérias, é formar cidadãos conscientes, responsáveis e orgulhosos do lugar onde vivem. E essa escola, sem dúvida, será um passo importante nessa direção. Vamos juntos, colegas, defender uma educação que ensina, mas também que inspira, que prepara para o mercado de trabalho, mas também para a vida. São Ludgero, com certeza, saberá honrar esse projeto e transformá-lo em mais um motivo de muito orgulho para toda a nossa Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Volney Weber. Com a palavra, deputado Marquito. Boa tarde, senhoras e senhores, deputados aqui presentes, aos que acompanham pelas redes sociais. Falava aqui, antes de fazer meu pronunciamento para o deputado Volney Weber, eu quero ver escolas ecológicas, escolas ambientais aí no nosso estado, isso que é importante. Gente, eu queria pedir licença a todos e todas para apresentar algumas imagens que não são nada agradáveis, que são imagens da situação ambiental da Lagoa da Conceição, a principal lagoa da cidade de Florianópolis, que está pedindo socorro, está agonizando. E as imagens, elas falam por si só, desde a semana passada, onde anoiteceu com o início de uma espuma, que eu vou explicar um pouco melhor, que não é bem uma espuma, mas que se aprofundou essa crise ambiental da lagoa nos últimos dias. Eu vou pedir para soltar as imagens, para que vocês acompanhem aí a situação. Essas são imagens da noite de segunda para terça da semana passada. Fica ali próximo à ponte da lagoa, no terminal lacustre da Lagoa da Conceição, e especialmente no trecho da Lagoa Sul, que a gente chama. Essas são espumas advindas da atividade biológica, especialmente de cianobactérias e de alguns tipos de alga que são bem tóxicas para os animais, para a vida marinha, mas principalmente para o desenvolvimento daquele local. A situação, ninguém acredita que a Lagoa da Conceição pode estar na situação que ela se encontra, desse jeito que ela está. E para quem ainda não percebeu, se quiser ir até lá ainda hoje, vai encontrar parte dessa situação ali no terminal lacustre. Essa daí, elas são caracterizadas por uma espuma bem densa, tá? Que é uma poluição aparente, que confirma que o que a gente vem alertando há algum tempo. Ela é oriunda da atividade microbiológica e um muco, que as cianobactérias e essas algas, elas liberam, e elas causam esse cheiro, o odor é muito forte, inclusive. E a literatura, os estudos demonstram que esse tipo de material orgânico, ele inclusive pode ser tóxico aos seres humanos. Eles são tóxicos à vida aquática que ele tem. Muitos peixes, siris, camarão apareceram mortos pós essa aparição dessa espuma. Olha a situação que vocês veem aí, é bem ali na Avenida das Rendeiras, bem próximo da nova ponte, um lugar
que é inaceitável que isso esteja acontecendo, mas eu quero dizer que isso não apareceu do nada, né? Infelizmente, a gente viu o poder público municipal, a prefeitura municipal e os órgãos da prefeitura municipal, o próprio IMA, lançando 2 notas que falavam que era uma coisa normal, que era um acontecimento que se repetia a cada ano e que não tinha nada de problemático, era para todo mundo ficar muito tranquilo, que essa espuma já ia ser eliminada e ia embora nos próximos dias. Muito pelo contrário, a situação se agravou, a espuma permanece, aumentou e ela dura mais de uma semana, essa situação. Mas mais do que isso, o programa Ecoando Sustentabilidade, que é composto por 3 laboratórios e grupos de trabalho, eles fizeram os estudos e demonstraram que ali apareceram organismos que nunca tinham aparecido na Lagoa da Conceição. E eles trazem o relato na nota técnica, no laudo, dizendo quais foram por que apareceram esses organismos que nunca tinham aparecido. Primeiro, é muita matéria orgânica na Lagoa da Conceição. O nível de anaerobiose é muito alto e isso prolifera esse tipo de organismo. Segundo, que houve materiais inertes que foram suspensos com a remoção ou a movimentação do fundo da Lagoa da Conceição, seja pela dragagem, seja para fazer as bases da nova ponte, seja por intervenção. E o terceiro ponto é que há muito esgoto na Lagoa da Conceição, esgoto de ligações clandestinas, esgoto que é oriundo também de um sumidouro que tem da Lagoa de Evapotranspiração, e que a lagoa é sim um nascedouro d'água que está completamente contaminado o lençol freático da bacia da lagoa. Mas isso não é novidade, porque em 2021, em janeiro de 2021, quando houve o rompimento da Lagoa de Evapotranspiração, da Lagoa de Tratamento de Esgoto lá da Lagoa da Conceição, foi carreado toneladas de material orgânico e toneladas de contaminantes, como fósforo, potássio, como matéria orgânica, e foi um crime ambiental que a lagoa sofreu. Desde então, a justiça agiu, os movimentos comunitários, eu era vereador na época, nós agimos, foi feita uma ação civil pública, essa ação civil pública recomendou e indicou que fosse feito um investimento de 15 milhões de reais, que fosse retirada e transferida a estação de tratamento de esgoto que fica em cima das dunas da Lagoa da Conceição, que fosse feito todo um trabalho de monitoramento das ligações clandestinas, que fosse feito a biorremediação e a restauração ambiental da Lagoa da Conceição, que fossem instaladas soluções baseadas na natureza, que são balsas com algas que vão extrair os nutrientes da lagoa, que vão produzir oxigênio, que vão eliminar as toxinas que a lagoa tem, e que isso poderia estar sendo espalhado pela lagoa como cordões de proteção e de biorremediação. Também a restauração das margens de toda a Lagoa da Conceição e da bacia hidrográfica que alimenta a Lagoa da Conceição. Por quê? Porque nas margens da lagoa habitam plantas que são altamente benéficas para a oxigenação e para a qualidade ambiental da lagoa. E também foi recomendado que não se houvesse mais nenhuma intervenção urbanística e de obras na Lagoa da Conceição. As 3 recomendações não aconteceram, não foram realizadas, não houve um investimento. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, o IMA, a Casan não colocaram uma balsa de biorremediação, não instalaram um programa de biorremediação. E a situação ela está calamitosa, ela está desoladora, ela está destruidora da Lagoa da Conceição, inclusive com risco profundo. Hoje saiu um estudo demonstrando as zonas mortas de lagoas no Brasil. Nós somos uma de algumas poucas lagoas mortas no Brasil, colocando uma região da Lagoa da Conceição como já prevista como uma zona morta. Isso é inaceitável, sendo um cartão postal, um lugar fundamental, mas mais do que isso, sendo a Lagoa da Conceição um ser vivo, e foi reconhecido juridicamente como ser vivo. Foi reconhecido porque nós aprovamos uma lei que garantiu e atribuiu à natureza como sujeito de direitos, e foi usado numa ação civil pública, determinando que a lagoa tem o direito de ser viva. Então, eu trago aqui essa manifestação, porque nós, hoje pela manhã, eu liguei para o procurador do Ministério Público Federal, que atua no caso, o doutor Renato, nós conversamos,
eu estou hoje enviando, oficializando a ele o pedido para que haja uma liminar junto à Justiça, para que haja sim ações de biorremediação, de restauração, e que se paralise qualquer intervenção urbanística na bacia da Lagoa da Conceição, até que a lagoa tenha condições de oxigenação, condições ambientais e ecológicas, de dizer, ela está viva e pode sim ter estudos que apresentem qual o modelo de desenvolvimento vai se estabelecer e se instalar na sua planície, na sua lagoa e na sua bacia hidrográfica, para que ela permaneça com o seu direito de ser viva. Então, eu quero trazer aqui porque são questões que são muito caras para mim. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós realizamos uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente sobre a Lagoa da Conceição. Os pontos que eu falei aqui da ação civil pública foram pontos também que foram indicados na audiência pública. Nós encaminhamos todos os encaminhamentos da audiência pública para os órgãos competentes, e o que está acontecendo hoje é resultado de um descaso, é resultado de uma displicência, é resultado da ausência da presença do poder público municipal de investimento na restauração e na recuperação da lagoa. Mas mais do que isso, de liberar geral para qualquer tipo de intervenção urbanística que traz consequências drásticas àquele ecossistema. A lagoa não pode ser tratada como se fosse um piso de concreto, como se fosse uma área inerte, como se fosse um ser morto. Na verdade, é um ser vivo que precisa, a cada ação que envolve a Lagoa da Conceição, precisa se pensar na repercussão ecossistêmica que ela traz. Então, eu quero dizer aqui que nós temos um compromisso com a lagoa, com o ser vivo da lagoa e com as condições ambientais do qual a lagoa precisa para se permanecer viva e ter aquele espaço como um espaço ecológico e não como um espaço, como se fosse um canteiro de obras que é hoje que a gente vê na lagoa. Então, fica aqui minha manifestação, a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, o nosso mandato permanecerá no compromisso com o ser vivo que é a Lagoa da Conceição. Obrigado. Ok, deputado Marquito. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Meu caro presidente Fernando Crelin, quero cumprimentar você, todos os meus colegas deputados que aqui estão, nesse momento, preenchendo esta Casa Legislativa. Eu trago uma preocupação muito grande que nós temos no Oeste Catarinense com relação ao leite, ao preço do leite pago ao produtor. Eu estava lendo o gráfico, os dados, os números que o nosso economista, doutor Juliano Goulart, preparou, porque a situação do agricultor, ela é apavorante. E, analisando os números, justamente nós tivemos de 2021 até agora 2025, um aumento considerável na produção de leite. 18,2% foi o que aumentou. Nós saltamos de 3 bilhões e 95 milhões de litros em 2021 para 3 bilhões e 100, 3 bilhões e 200, no ano passado 3 bilhões e 300, e a previsão agora, pelos últimos trimestres, são mais uma vez de um aumento de já 250 milhões de litros a mais produzidos em Santa Catarina. E muitos acreditam que a queda no preço do leite é vinculada à importação. Pois bem, eu fui olhar os dados, os números, a importação de leite no país chega a 8% do leite que circula no Brasil. Em Santa Catarina, a importação representa 3%. Como tem esse problema do leite caindo mês a mês? E eu conversei hoje com a indústria, a tendência de os próximos 30 dias baixar mais um pouquinho ainda. Tem muito agricultor pagando para trabalhar. Tem muito agricultor que está tirando das suas economias para conseguir manter e honrar o seu nome no comércio e pagar suas contas do final do mês. Porque o leite não está se pagando hoje em Santa Catarina. Me preocupa porque nós fizemos uma aprovação de incentivo aqui, com o compromisso da indústria de transferir esse benefício aumentando o preço do leite para o produtor. E nós fizemos agora, nos últimos meses, uma aprovação
da isenção do ICMS do leite, do compromisso de que essa isenção o mercado repassaria em baixa no preço do leite para incentivar o consumo. Segundo as indústrias, tem uma oferta a mais de leite no mercado, mas não aumentou a venda para o consumidor. A indústria alega que está armazenando leite porque não tem onde colocar, onde vender, e por isso tem que baixar um pouco o preço. Para o consumidor, o preço não baixou, o consumidor não está comprando. No grão, nos mandatos passados, os governos Lula e Dilma tinham o estoque regulador, né? Quando o preço estava baixo demais, o governo comprava o grão para melhorar o preço. Quando tinha uma oferta excessiva ou quando tinha falta do produto, o governo colocava o produto no mercado para equilibrar o preço. No leite não tem o estoque regulador. Quem sabe essa seja uma alternativa do governo federal, criar um estoque regulador de comprar esse produto, comprar o leite quando está em grande oferta, para conseguir manter o preço para o agricultor e colocar esse leite em programas sociais do governo no Brasil afora. E aqui no Estado também, nós já criamos os mecanismos através da Assembleia Legislativa, que são os incentivos, só que não está sendo suficiente. Talvez o próprio governo do Estado poderia aumentar a compra do leite para fazer nos seus programas sociais também essa distribuição, mas o fato é que alguma coisa nós precisamos fazer, porque tem muito produtor de leite saindo do mercado, tem muito produtor desesperado, tem muito produtor que está trabalhando e não está pagando a conta do mês. E conversei hoje com alguns produtores, pedi como é que está o preço para vocês, né? Tem produtor ganhando R$ 2,20, R$ 2,30, tem produtor ganhando R$ 1,90. A média está R$ 2, R$ 2,10. Tem produtor que chega a ganhar R$ 1,85, é o número mais baixo que eu ouvi até agora. R$ 1,85 é o preço do leite pago para o produtor. Um leite que chega no mercado em até R$ 4,00, R$ 4,60, em alguns lugares até mais alto esse valor. Então, é uma diferença muito grande. Nós precisamos também começar a fiscalizar e estudar toda essa cadeia do leite, para saber onde é que estão, se há realmente uma falha ou não, porque um preço pago a R$ 1,95, produtor que não consegue sobreviver mais do leite, que era sempre um chamado ouro branco, virou um desespero branco para muitos produtores agora, porque ele está ali com as vacas, ele precisa alimentá-las, ele precisa coletar o leite, ele entrega esse leite na esperança de ter um bom preço, ele não consegue pagar o custo dessa logística que ele tem. O fato é que o leite está desesperador e nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a cadeia do leite, porque muito produtor vai sair do mercado e depois lá na frente nós vamos sentir a falta. Porque quem sai do mercado não volta mais, quem sai da sua produção não volta mais. E é isso que a gente precisa fazer, socorrer os produtores de leite que agora eles estão desesperados. Obrigado, presidente. Pode terminar e encerrar que a Cléo precisa. Ok, deputado Fabiano, não tendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.